A paz do Senhor. Tô aqui para fazer um curto vídeo só para trazer a nossa reflexão, né? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro desse novo ano que se iniciou, de 2023. Eu queria trazer aqui para uma curta reflexão, um curto vídeo, a história de José, que foi um dos filhos de Jacó, o mais honrado dos filhos de Jacó. E se você for um bom leitor de Bíblia, você vai ver que José, o Senhor o exaltou sobremaneira sobre o Egito e ele foi apenas abaixo do faraó em autoridade, ele governou todo o Egito. Mas eu queria trazer aqui uma curta reflexão para nós aqui. José, antes do Senhor o exaltar, antes do Senhor o colocar sobre toda a terra do Egito como governador, como um homem honrado e de autoridade, ele passou por processos. E as duas lições que eu queria tirar aqui da vida desse grande homem de Deus é que antes dele ser governador do Egito, ele serviu na casa de Potifar. E a Bíblia diz que, você pode ler depois na sua casa, a partir do capítulo 39 do livro de Gênesis, que José, antes dele governar o Egito, ele governou muito bem a casa de Potifar e foi um homem honrado dentro da casa de Potifar. E creio que já o Senhor o treinando para que ele governasse futuramente o Egito. Mas duas lições que eu quero tirar. Primeiro, ele governou bem a casa de Potifar. Ele foi um homem honrado, diligente nos seus afazeres. Mesmo como um escravo, vendido como um escravo, ele foi extremamente diligente, responsável e honesto no serviço que ele fez na casa de Potifar. Isso, a primeira lição que eu tiro para nós é: antes de nós procurarmos a honra que o Senhor, de nós sermos reconhecidos ou fazermos grandes coisas, precisamos primeiro sermos diligentes no nosso lar. Como o apóstolo Paulo disse, se a gente não sabe, aquele que, quando Paulo escreve, aquele que almeja o bispopado, boa obra almeja, mas ele diz, aquele que não consegue gerir bem a sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, José, antes de ser governador do Egito, ele foi diligente no serviço dentro de casa, mesmo na casa do seu senhor, ele foi diligente. Então, para nós, que nós tenhamos cuidado do nosso lar, sejamos casados, sejamos filhos, sejamos pais, sejamos parentes, que nós aprendamos a cuidar do nosso lar, porque cuidando do nosso lar, nós teremos mais cuidado com a igreja de Deus, cuidando daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, no nosso lar, na nossa casa, na nossa intimidade, sendo diligente e honesto em relação a isso, nós teremos cuidado da igreja de Deus. Essa é a primeira lição. Então, cuidando da nossa casa, do nosso lar, nós como homens, cuidando da nossa esposa com fidelidade, com honra, com cuidado, nos sacrificando pela família. E a segunda lição que eu queria tirar, eu não vou ler hoje nenhum trecho das Escrituras, é só um curto vídeo para nossa reflexão, mas a segunda lição que eu quero tirar é que José foi um homem honrado, mesmo na casa de Potifar, agindo com honestidade, com cuidado, com zelo. Ele foi assediado pela esposa de Potifar, e a Bíblia diz que a esposa de Potifar fez isso por muitos dias. Todos os dias ela o assediava José, e diz a palavra de Deus que José fugiu diante da mulher de Potifar, porque ele pensou: como poderia eu pecar contra Deus, contra o meu Deus, me deitando com você? Então, ele fugiu de trair a confiança de Potifar, ele fugiu de se deitar com a mulher do próximo, ele fugiu da imoralidade e foi um homem honrado. E aí a palavra de Deus diz que por causa disso a mulher de Potifar mente, você sabe a história, ele vai para a prisão. Ou seja, as lições que eu quero tirar são essas.
sermos diligentes no nosso lar, fugirmos da imoralidade, porque então o Senhor nos honrará se nós cuidarmos do nosso lar, fugirmos da imoralidade, da traição, do adultério, da infidelidade, porque então o Senhor nos honrará e nos exaltará. Amém? Então, e nós sabemos a história de José, que ele foi, depois que ele vai para a prisão, mesmo na prisão ele é próspero, e a palavra de Deus diz que então ele interpreta os sonhos dos presos e depois interpreta os sonhos de Faraó, e então Faraó o exalta, Deus o exalta através de Faraó como governador do Egito. Então, se nós queremos a unção de Deus, se nós queremos o Espírito Santo, se nós queremos o avivamento, se nós queremos as nossas igrejas com pessoas quebrantadas, glorificando a Jesus, precisamos primeiro termos o caráter de José, buscarmos esse caráter que ele teve de servir a Potifar com honra dentro de casa, fugir da imoralidade, fugir do adultério, e então o Senhor nos exaltará se assim for a vontade de Deus. Amém? Então, depois você lê essa história linda de José, a partir do capítulo 39, que é uma história que vale a pena nós refletirmos, né? E vale a pena, se o pecado bater na sua porta hoje, o que Deus te dará se você dizer não ao pecado? Assim como José disse não ao pecado. Será que o Senhor teria o exaltado se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar? Creio eu que não. Então, quando você diz não ao pecado, você está dizendo sim para Deus e tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem preparado com pensamentos de paz, como o Senhor disse ao profeta Jeremias, que tinha pensamentos de paz para Israel e não de mal. E é isso que o Senhor tem para nós, amém? Então, siga esses dois exemplos de José, cuide do seu lar, fuja da imoralidade, e então o Senhor derramará sobre nós o seu precioso vinho, derramará sobre nós as suas preciosas dádivas, o seu precioso Espírito Santo, amém? Então, tenha um ano de 2023 abençoado, busque a Deus, sacrifique-se, seja fiel e tenha um ano de 2023 maravilhoso para a honra e glória do Senhor, amém? Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.